Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor opere poderosamente agora nos nossos corações, selando esse lugar. Nós proibimos troca de palavras, nós proibimos roubo de palavras, pedimos que os anjos guerreiros já entrem nesse lugar com autorização para cortar, decepar e destruir qualquer entidade maligna que vier ferir o teu povo nessa noite. Pai, que o teu povo, ao receber esse ensino, essa verdade, possa ser guardado, protegido, para viver essa verdade e avançar nesse mês em vitória, Senhor Deus. Nós pedimos, socorre-nos, ajuda-nos agora, Senhor Deus. Eu mesmo renuncio toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, para que flua somente a sabedoria e o poder do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo seja ministrado com o poder e a sabedoria do Teu Espírito Santo. Eu anulo a mim mesmo, para que o Senhor opere milagres nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Nós vamos hoje dar um ensino para que possamos passar esse mês vencendo. E o tema da mensagem é enchendo de alegria para passar pelas provações. Diga para o seu irmão, enchendo de alegria para passar pelas provações. Como eu ensinei alguns dias atrás, estamos no mês onde uma entidade maligna se posiciona para receber um tipo de adoração maligna, claro, e influenciar a atmosfera do mundo com tristeza. Essa tristeza, ela faz com que a pessoa seja desmotivada e comece a retroceder na caminhada. Isso em todos os sentidos. E a igreja recebe esse ensino para se fortalecer e não ser paralisada com a tristeza nem com as tribulações. Com isso, eu estou querendo dar um código para você nessa noite. Algumas tribulações virão e é para que você se encha de alegria. O inimigo, ele usa a tribulação para nos entristecer e paralisar. E o código que o Senhor nos vai dar hoje está registrado em Tiago, capítulo 1. Então, deixe a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, para que possamos discorrer um pouco e logo depois fazermos a renúncia do espírito maligno que está querendo operar nesse mês, né, nas nossas vidas. Tiago é lá no finalzinho, né? Antes de Pedro. Começa assim a palavra do Senhor. Tiago, a partir do primeiro verso. Tiago, capítulo 1, primeiro verso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui já tem um código. Ele serve a Deus, também ele serve ao Senhor Jesus Cristo. Vou explicar isso aqui rapidamente. Ou seja, ele está debaixo da paternidade de Deus, mas também está debaixo do senhorio de Cristo. Embora os três sejam o Pai, ele exerce o senhorio da paternidade, do cuidado, mas também ele está deixando claro, registrado no reino espiritual, que ele está sujeito ao senhorio e ao governo, à exousia, ao governo soberano do Senhor Jesus. Por que é importante falar de tribulação e logo lembrar de paternidade? Porque a primeira coisa que acontece, logo quando somos feridos nas tribulações, é esquecermos que Deus é nosso Pai. Um pai jamais vai abandonar o seu filho. E o Senhor
49, quando ele disse: ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, eu, todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. É importante ter essa questão do cuidado do pai, da paternidade do pai, cuidando das nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo, estou debaixo da paternidade de Deus, mas também eu estou do lado, junto com o meu Senhor, debaixo da exousia do senhorio do Senhor. Pois bem, verso 2. Aqui está o tema central da mensagem. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Essa palavra provação, ela é peirasmos. Diga, peirasmos. Significa ser tentado, significa ser seduzido, também significa ser experimentado, testado na prensa. Sabe aquele negócio de moer carne? Às vezes, precisamos passar numa maquininha de moer carne. Papai permite que os filhos dele sejam provados e moídos. E o Senhor, usando o apóstolo, diz: isso é motivo para que vocês tenham toda a alegria. Na sua Bíblia está toda a alegria? A palavra aqui quer dizer o seguinte: uma motivação individual, né? Por exemplo, quando o Brasil fez o goleiro Júlio César, agarrou os 2 pênaltis, lembra aquela alegria que deu na gente? O negócio é muito maior do que isso. Quando você estiver sendo provado, tenha uma alegria, se encha individualmente, não espere pelos outros. A profeta Lúcia falou logo aqui no início sobre o culto racional, que não depende da atmosfera que nos cerca. Eu continuo fazendo o meu culto. Eu não me importo se o outro está assim, se o outro está assado. Essa palavra toda, na verdade, é paz. P-A-S, pi, alfa e sigma, que quer dizer mais ou menos o seguinte: eu individualmente me encho dessa alegria, independente do que está acontecendo do meu lado, eu vou me encher de alegria, porque estou sendo provado, estou passando. A palavra perípto é cair de modo a ser envolvido. Muitas vezes, nós somos envolvidos e acabamos entrando em dificuldades e ficamos desesperados. Ficamos totalmente atribulados e somos derrotados porque permitimos que a alegria saia da nossa vida e entre a tristeza. O apóstolo está dando um código aqui. Diante da luta, da dificuldade, encha-se de alegria. E esse é o mês, que eu disse para os irmãos, onde a tristeza vem com uma nuvem pesada. Acabei de falar agora mesmo com a irmã. Ela falou: apóstolo, estou tão desanimada, estou debaixo de uma tristeza tão grande. Eu falei: pois é, desde quarta-feira retrasada que eu estou ensinando o povo a passar nesse mês. Eu estou sabendo que o negócio é de tristeza, mas eu estou ensinando os irmãos, fundamentando os irmãos a não serem envolvidos pela atmosfera da tristeza. A irmã de Goiânia já ligou para mim: irmão, estou sofrendo uma grande dificuldade, estou debaixo de uma atmosfera de tristeza. Eu falei: pois é, se tu tivesse vindo aqui em Brasília, já tinha recebido o ensino. Passei o código lá para ela, mas a gente está ensinando, para que os irmãos possam
discernir o que está acontecendo e não se envolver no que o inimigo quer que você faça. Ele quer te entristecer por quê? A tristeza me rouba energia. A alegria, pelo contrário, produz energia, porque a alegria do Senhor é a nossa. Neemias, veja, quando o irmão Neemias, ele diz para o povo, lá, depois que o povo tomou conhecimento da lei de Deus, o povo ficou meio triste, não foi? Lembra disso? Onde que está, meu Deus? Neemias 8:10. Neemias 8:10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, a hora que eu falar essas coisinhas assim? Comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você está triste? Irmão, estou triste. Então fala para sua esposa, amor, faz uma picanha com 2 dedos de gordura para mim. Entendeu, Japiaçu, como é que é o negócio? Marca. 2 dedinhos de gordura. Uma Coca Light para rebater. Não é? Está triste? Coma. É isso que o senhor está falando aqui. Come, gente. Se alegra. Bota umas musiquinhas na casa, vai cantar. Vocês viram esse louvor segundo que a gente cantou? A alegria do Senhor. Aí tinha um cara. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a glória, toda. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Pula, sapateia, relampeia. Entendeu? Você já vai mandando fora a tristeza. Ok? Voltando ao tema central. Está passando por provações? Então, se alegre. Sabendo que a provação da vossa fé, veja, aí ele muda. No verso 2 ele está falando de provação, e a sua palavra aí é peirasmos. Já no verso 3, a palavra provação é dokiminion, que significa ato de provar e espremer. Sabendo que a provação da vossa fé, ele está mostrando o seguinte, que a primeira provação, as lutas naturais que a gente sofre, é para mexer na tua fé. Tudo que está armado contra você é um complô das trevas para ferir a tua fé. Mas ele está dizendo o seguinte, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. A palavra perseverança é estabilidade, constância, tolerância, mas também representa a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Quando a minha fé é provada, ela automaticamente produz esse negócio chamado upomone, que é uma perseverança, que é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. Ela está firme. Por que muitos crentes têm desviado do caminho do Senhor? Porque eles não têm suportado as provas, as tentações. Irmão, por que o Senhor permite que a gente seja tentado e provado? Você só vai ser herdeiro de todo o universo. Tá? Os anjos serão inferiores a vocês. Vocês poderão sentar à direita do trono de Deus. Na rua onde você vai morar, o chão é de ouro. Nós
temos que valorizar essas coisas. Nós temos que dar valor às coisas. Muitos não têm valorizado, têm recebido o Evangelho só para essa vida. Queridos, o Evangelho só para essa vida é tristeza, é a pior religião que tem. Por que a gente não pode ir para o pagode? Como é que chama lá? Na FAN, como é que é o nome? FIFA Fan Fest? Pois é. Porque acabei de saber hoje pela irmã Márcia que o pau está quebrando lá. Mas tem crente lá. Muito. Hã? Tem. Tem não? Tem não. Ricardo falou que não tem, então não tem. Mas está cheio de gente se perdendo. A Lúcia estava falando agora mesmo para o meu filho. Pessoas que não estão dispostas a morrer para esse mundo. Estão dando vazão aos prazeres. Ora, verso 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Diga 3 coisas. Perfeitos. A palavra perfeito é teleios, que significa mais ou menos o seguinte: aquele que não carece de nada, por estar completo. Aqui é a expressão do Salmo 23. Porque o Senhor me domina, eu não preciso de mais nada, eu estou completo por causa do domínio do Senhor na minha vida. Essa é a tradução livre do latim do Salmo 23. Porque o Senhor me domina, eu não tenho necessidade de mais nada. O domínio dele sobre mim me supre. O governo dele sobre a minha vida. Então, quando eu estou teleios, quando eu estou perfeito, na verdade não é porque eu fiquei perfeitinho, não erro mais não. É porque agora eu estou completo no Senhor. O Senhor me supre com a sua perfeição. Depois a palavra íntegro, que alguns podem achar que tem a ver só com integridade de caráter, mas não é só isso não. A palavra holocleros significa a pessoa que está completa em todas as partes do seu corpo e as enfermidades não conseguem achar lugar no seu corpo. Vou explicar isso com o meu testemunho. Quando eu fui atacado pelo diabo da Bete, a diabetes, né? A diabetes, eu fui para o Senhor. Claro que eu tive que fazer uma dieta e tal, mas eu não fui para o remédio. Eu fui usar a minha fé. Eu peguei a enfermidade como um trampolim para aumentar a minha fé. Se eu soubesse do que eu sei hoje, eu não teria operado a minha coluna. Mas eu era um crente, né, Alex, da nossa época lá antiga, que a gente achava que era tudo normal e que tinha que acontecer essas coisas. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, por conta da perseverança, essa palavra holocleros não é uma perseverança, não é uma integridade passiva, ela é uma integridade ativa. Ou seja, o meu corpo está enfermo, então essa perseverança, ela me dá uma autoridade para dar ordem às enfermidades a saírem do meu corpo, para que ele esteja íntegro, inteiro e completo. Bota a mão no queixo e diga, está entendendo? Tem coisas na nossa vida que nós não podemos aceitar. E em nada deficientes. Leipo significa mais ou menos o seguinte: você não vai deixar nada para trás. Tudo que você perdeu, você vai reconquistar. Entendeu?
deficiente é isso. Traduzindo agora. Teve coisas que você perdeu na caminhada. Se você perseverar, se você se alegrar diante da luta, aquilo que você perdeu, você vai recuperar. Lembrando quem? O nosso irmão Jó. Ele passou pela prova, passou pela luta. Alguns disseram, mas ele reclamou um pouquinho de Deus. Meu irmão, eu duvido aqui. Quem tivesse um pouquinho só da luta do irmão não tinha reclamado, tinha largado tudo. Às vezes a pessoa está com dor de dente e já quer largar tudo. Não é verdade? Passou por uma provinha, 3 pessoas estão de mal dele, ele já quer largar tudo. Inclusive eu quero falar, esse mês há uma grande incidência de suicídio, por decepção, viu? Então, nós vamos já orar hoje com os irmãos sobre isso, mas muitas pessoas estão sendo atacadas com essa seta. Hoje uma irmã me liga para dizer isso, que ela estava pensando em morrer. Porque ela perdeu algo lá. E essa palavra leipos é correr, pegar aquilo que ficou para trás. Amém? Bom, para isso nós precisamos de uma coisa. Fala para o seu irmão, sabedoria. Então, olha, como é que eu adquiro sabedoria? Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quer dizer que eu não preciso fazer uma campanha? Eu não preciso fazer jejum? Não. Você só precisa pedir a Deus. Irmãos, todo o ensino bíblico, ele tem um fundamento. O fundamento para receber sabedoria é pedir a Deus. Peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Eu lembro que quando eu estava na Viplan, trabalhando na ferramentaria, então eu distribuía ferramentas até às 8 horas da manhã, e de 5h30 da tarde, eu começava a trabalhar de novo, quando eles traziam as ferramentas de volta. Ou seja, eu ficava de 8h30 da manhã até 5h30 ocioso, sem fazer nada. Não tinha nada para fazer. O que eu ia fazer? Ler Bíblia, orar e pedir sabedoria. Era o que eu ia pedir a Deus. Então, foi um período muito interessante na minha vida. Pedir sabedoria. Se está lhe faltando sabedoria para todas as coisas, no lar, nos negócios, no casamento, na vida espiritual, para entender a Bíblia, peça ao Senhor. Não peça de qualquer jeito, mas peça da seguinte forma: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui, irmãos, ele fala daquela primeira palavra que eu disse para os irmãos, sobre estabilidade, perseverança. O que a onda do mar tem? Instabilidade. Uma hora está alta, outra hora está baixa. A palavra upomone, a primeira tradução livre dela é estabilidade. Então, quando você pedir, peça com perseverança, com estabilidade. Continue pedindo firme, sem retroceder. Esse mês, o espírito maligno é o espírito do caranguejo, que faz a pessoa andar de lado ou para trás. Então, não recue. Não recue diante dos problemas. Os problemas precisam fugir de você, não você fugir dos problemas. Amém? Não suponha que esse homem
alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Ah, irmãos, aqui entra um negócio chamado dipsicos. Diga, dipsicos. Mente dupla. Aqui entra o bipolar, a bipolaridade ou a esquizofrenia. O ataque dos espíritos malignos que justamente estão debaixo da cobertura do trono desse mês, que é Lilith, o espírito de loucura. Você está vendo que o negócio está ficando sério? Esse negócio de Bíblia fala a verdade, não é sério? O homem de ânimo dobre, ou seja, ter a mente dupla, a mente vacilante, ou uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Uma hora ele está na bênção, outra hora ele está na dificuldade. Essa mente, ela é atacada facilmente por esses espíritos. Então, acaba sendo influenciado. Quem já viu o desenho animado que tem um bonequinho de branco e o do chifrinho? Um do lado, outro do outro. Pois é, a hora que eu estou decidindo, o do chifrinho, o rei fala, não, rapaz, não é isso não. Não é? É mais ou menos isso mesmo. Essa pessoa, ela se torna inconstante em todos os seus caminhos. Mas a palavra inconstante é desassossegado. Ela perde o sossego. Ela fica preocupada e essa preocupação traz tristeza. Então ele continua. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, na verdade aqui, a palavra é dimensão. Anota essa, André, que você vai gostar. O irmão humilde, ele vai se gloriar na dimensão que Deus o elevou. E ele está falando, essa palavra, ela é usada para dimensão espiritual. Não tem nada a ver com dignidade. Um lugar onde Deus te elevou e colocou você na dimensão espiritual em Cristo Jesus. Aí ele fala do rico. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Por exemplo, o que é pobre, glorie-se naquilo que Deus te elevou e colocou você numa dimensão espiritual. Agora, se você está se achando rico, glorie-se na sua insignificância, porque você, se morrer hoje, sem o Senhor, vai para o inferno. É sério esse negócio de evangelho. Não existe em cima do muro. O em cima do muro, ele já está com o cão. Entendeu? Eu vou ficar aqui em cima do muro para não... E o diabo está lá tranquilo, não faz nada, você não vai fazer... Não, porque o pessoal que está em cima do muro está todo mundo comigo também. Essa eu aprendi no Facebook. Boa. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em todos os seus caminhos. Ou seja, aqui ele está falando do rico que estabeleceu a sua própria jornada. O rico que rejeitou a palavra seus, o que assumiu o seu próprio destino, que assumiu o seu próprio caminho. Ok? Aqueles que rejeitaram o caminho do Senhor. Não. É aquele que valorizou coisas e rejeitou o Senhor. Ok? Porque eu profetizo que os irmãos aqui vão ser ricos, amém? Podia dar um glória a Deus mais forte para a gente, né, dar uma confirmada. Aleluia. Bom, aí ele conclui dizendo as duas origens. A origem do pecado
e a origem do bem. Aí ele diz o verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, desce para o coração, dá a luz ao pecado, e o pecado gera um filho, e por sua vez gera a morte. Então, a cobiça, ele está dando, aonde começa a raiz, a origem do pecado? Começa pela minha própria cobiça. Eu cobicei. Fui atraído, a cobiça, havendo concebido, gerado, o óvulo, não é? E a sementinha produz um negócio chamado pecado. Depois que o pecado gerou, aí nasce um negócio chamado morte. Por isso, nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos cobiçar as coisas que são pecado, porque isso gera morte. O espírito que atua nesse mês também é considerado um espírito de morte. Lilith é um espírito que suga a energia até matar a pessoa. Aí ele fala da origem do bem, no verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, a palavra dádiva significa doces, que quer dizer, todo o presente, o ato de dar, que vem de Deus, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Olha a questão da paternidade novamente. Aqui ele identifica quem é o Deus dele. Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Pai das luzes. Cumprimente a luz que está do seu lado aí. Por isso que a luz está em plural. Pai das luzes. Você é filho da luz. Amém? Em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. O nosso Deus não vai mudar, viu, Rômulo? O pessoal está fazendo aquele tipo de igreja lá, com aquele tipo de pecado. Montaram uma igreja que eu não posso falar aqui, depois vocês perguntam ao Rômulo, porque vai sair no DVD, pode me dar uma cadeia. As pessoas fizeram uma igreja debaixo de um tipo de pecado. Deus não muda. Deus não vai mudar porque o mundo evoluiu. Pecado é pecado e acabou. Tá certo? Não existe sombra nem variação de mudança. O Senhor não vai mudar porque a população mudou. A humanidade mudou, Deus vai ter que se adequar agora a esse pecado novo que agora é normal. Meu irmão, dançou. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Não tem jeito não. As pessoas estão sendo condenadas ao fogo do inferno para receberem uma palavra que amacia o coração deles. Esses pastores serão cobrados no dia do juízo. Cada vida que foi para o inferno, que ele não falou a verdade, ele responde pelo sangue daquela vida. Rapaz, o dia que eu descobri esse negócio, eu fiquei preocupado. Porque é sério. E se Deus falou que Ele vai cobrar dos pastores, Ele vai cobrar. E acabou. Ah, mas eu fui tão bonzinho. Tudo bem. O Russell Shedd, um homem muito culto. O dia que fizeram a Bíblia e botaram Bíblia de Russell Shedd, sabe o que ele falou? Perdi galardão.
A preocupação dele foi logo essa. Porque as pessoas estão aliando a Bíblia ao meu nome. E o meu nome não pode aparecer, dizendo ele. Alguns aqui podem se desviar, achando que foi eu que fiz a Bíblia. Eu não autorizei ninguém botar meu nome na Bíblia. É tanto que ela não existe mais. Ele pediu para acabar com esse negócio. Mas olha qual foi a preocupação. Perdi galardão. Perdi galardão. Um homem simples. Você conheceu ele, né, Marcos Jabezu? Um homem muito simples, culto, mas de uma humildade. Quanto mais sabedoria ele foi adquirindo, mais ele foi se transformando num homem humilde, sabendo que ele não é nada. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Olha só isso aqui. Se nós somos filhos da luz, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias. Escuta isso. A palavra é aparte, que significa primeiros frutos, ou termo para pessoas consagradas a Deus para sempre. Você podia dar um glória a Deus? Quando você entregou a sua vida ao Senhor, você foi consagrado para Deus para sempre. Olha o que ele está dizendo. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, os anjos foram criados primeiro do que a gente. Os arcanjos, os querubins, os serafins, as dominações, as soberanias, todos foram criados primeiro do que a gente. Mas, por causa do sangue de Jesus que entrou na gente, agora nós somos feitos principais. Gente, isso era motivo de muita alegria. Por que esse povo no passado era perseguido e eles não cansavam? Porque eles sabiam a altitude que eles tinham sido elevados em Cristo Jesus. Nós aqui, alguns têm visto o reino espiritual, mas o ocidental, ele vê muito pouco o reino espiritual. Mas o oriental, ele via muito o reino espiritual. E quando eles souberam que em Cristo eles foram elevados a uma estatura superior a tudo, por causa de Cristo, essa turma dava glória a Deus, era perseguido, era queimado, não estava nem aí, meu irmão. Eu quero é Deus. Foi eles que inventaram esse negócio, eu quero é Deus. Entendeu? Eles não abriam mão por nada. Com isso eu quero alegrar o seu coração, encher o seu coração de alegria e de esperança. A sua vida não se resume nesses 80 anos aqui embaixo, não, meu querido. A sua vida se resume lá em cima. A gente chama esse negócio aqui de vida porque a gente não tem um nome para dar. Mas vida realmente verdadeira é com Cristo Jesus. Essa é a verdadeira vida. Então fala assim: tristeza fora da minha vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Continuando a oração que fizemos domingo passado. Vamos nos desligar hoje dessa influência. E quando você estiver passando por provações, não se desespere. Encha-se de alegria. A profeta Lúcia falou no início do culto, dizendo o seguinte: eu não dependo do que a minha alma sente. Eu vou adorar o Senhor com o meu culto racional, em espírito e em verdade, se sujeitando ao senhorio dEle. Eu não preciso ter 200 pessoas para ser motivado a adorar. Só preciso de Deus e do Senhor. Amém? Diga assim comigo: Pai. Não, vamos botar uma coisa, um tonzinho mais forte aí, né? Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio agora
das verdades, uma vez confirmada ao meu coração, através do Espírito Santo, e eu me encho agora de alegria, sabendo que a aprovação da minha fé vai produzir perseverança, e essa perseverança terá uma ação completa, poderosa, trazendo perfeição. O meu corpo recebe um fogo, e toda enfermidade agora é obrigada a recuar. Tudo que eu perdi, eu vou trazer de volta. Em nome de Jesus. Saio da atmosfera e da influência e característica do trono de Lilith. Em nome de Jesus, cancelo as influências das deusas Hera e Hidra. Fecho agora a entrada do inferno sobre o trópico de Capricórnio, de Câncer, e toda a influência maligna sobre a minha vida, minha saúde, minha família, meus bens, meus negócios, meu chamado e ministério. Renuncio, rejeito toda a influência desse espírito maligno sobre as minhas emoções. Saio agora da atmosfera da tristeza. Declaro: sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus e caminho para o alvo e propósito de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, renuncio e rejeito toda a influência desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, empresas, finanças, meu corpo físico, meus relacionamentos, meus bens e o ministério. Saio da atmosfera dessa lua, de Lilith, Ísis, Selene, Babilônia, olho de Ra, Senhora do Ano Novo, Rainha dos Céus, e qualquer outro espírito maligno. Em nome de Jesus, Pai, me cubro agora com o sangue de Jesus, e toda perversão sexual, toda imundícia que entrou e que quer entrar na minha vida através de sonhos, de filmes, de internet, seja cancelado agora. Toda obra de contaminação na minha vontade para distorcer os meus princípios, seja quebrado agora. Recebo a pureza do sangue de Jesus no meu corpo. Toda a contaminação do meu corpo por causa de sonhos que trouxe pensamentos suicidas, melancolia e desgosto, fora da minha vida. Em nome de Jesus, ativo a bênção do Senhor para esse mês na minha vida. Em nome de Jesus, declaro o cumprimento profético, quebrando todo encantamento, toda magia e toda manifestação espiritual contra Lilith, em nome de Jesus.
Que haja restauração agora na minha vida, da adoração verdadeira, do ensino verdadeiro, para que o povo de Deus possa diferenciar entre o santo e o profano. Em nome de Jesus, decreto que se quebre todo encantamento de câncer e de toda a magia de Lilith e de Ísis sobre a minha vida. Em nome de Jesus, declaro que estou plantado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Rei. Que hoje comece a haver uma purificação no meu DNA, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos ainda. Pai, eu tomo autoridade no nome de Jesus. E eu peço que agora os teus servos recebam uma unção, onde nós quebramos toda a obra de tristeza. Fora agora, em nome de Jesus. Toda obra que tem ferido os irmãos que não têm podido vir à tua casa por estarem debaixo desse ataque, que seja quebrada agora toda obra de tristeza. Fora, em nome de Jesus. Nós proclamamos a vitória, Senhor Deus, e que o teu povo receba agora uma unção de alegria. Sejam cheios de alegria, em nome de Jesus. Amém.